As pesquisas sobre os dinossauros, da descoberta à ciência moderna. Você já parou para pensar em como sabemos tanto sobre os dinossauros, esses gigantes que habitaram a Terra há milhões de anos? Se hoje conseguimos imaginar suas formas, seus hábitos e até recriar seus rugidos em filmes, é graças a uma longa jornada de pesquisa científica. Uma história que mistura descobertas inesperadas, rivalidades entre cientistas, avanços tecnológicos e até algumas reviravoltas surpreendentes. Neste vídeo, vamos viajar desde os primeiros fósseis encontrados até as pesquisas mais modernas, mostrando como a ciência conseguiu decifrar os segredos desses animais incríveis. Primeiros achados: o mistério dos ossos gigantes. Muito antes da palavra dinossauro existir, povos antigos já encontravam fósseis. Na China, por exemplo, grandes ossos petrificados eram confundidos com restos de dragões, entrando até no imaginário popular. Na Grécia Antiga, alguns acreditavam que eram vestígios de criaturas mitológicas. Foi apenas no século XVII que os fósseis começaram a ser estudados de forma mais sistemática. O naturalista inglês Robert Plot, em 1677, descreveu um enorme osso de fêmur, pensando ser de um gigante humano. Mal sabia ele que aquele era, na verdade, o primeiro registro científico de um dinossauro. O nascimento da paleontologia. O verdadeiro marco veio no início do século XIX. Em 1824, William Buckland descreveu o Megalosaurus, o primeiro dinossauro oficialmente nomeado. Poucos anos depois, Gideon Mantell apresentou ao mundo o Iguanodon, impressionando por seus dentes semelhantes aos de iguana, mas em escala gigantesca. Essas descobertas despertaram uma corrida científica. Em 1842, o anatomista Richard Owen percebeu que essas criaturas formavam um grupo único e deu a elas o nome de dinossauria, que significa lagartos terríveis. Nascia assim a paleontologia moderna, a ciência dedicada ao estudo da vida pré-histórica. A Guerra dos Ossos, rivalidade e ambição. No final do século XIX, nos Estados Unidos, a busca por fósseis tomou proporções épicas. Dois paleontólogos, Edward Drinker Cope e Othniel Charles Marsh, travaram a chamada Guerra dos Ossos. Em sua competição, eles descobriram dezenas de novas espécies, como o Triceratops, o Diplodocus e o Stegosaurus. Porém, sua rivalidade também gerou erros, reconstruções equivocadas, esqueletos montados de forma errada e descrições precipitadas. Apesar dos exageros e falhas, essa fase impulsionou enormemente a paleontologia, criando um legado de fósseis que até hoje abastece museus e pesquisas, dinossauros e cultura popular. Com o tempo, os dinossauros deixaram de ser apenas objetos científicos e passaram a habitar a imaginação popular. Já no século XIX, exposições no Crystal Palace, em Londres, apresentavam esculturas gigantes de dinossauros ao público. No século XX, o cinema os transformou em estrelas. Filmes como O Mundo Perdido, 1925, e mais tarde Jurassic Park, 1993, deram vida aos fósseis, alimentando o fascínio coletivo por essas criaturas. Mas, enquanto o público vibrava com as representações, os cientistas continuavam a investigar a verdade por trás dos fósseis. A revolução científica do século XX. Durante boa parte da história, os dinossauros eram vistos como animais lentos, pesados e pouco inteligentes. Mas isso começou a mudar nos anos 1960, quando o paleontólogo John Ostrom estudou o Deinonychus, um dinossauro ágil, com garras afiadas e postura ativa. A partir daí, iniciou-se a chamada Revolução dos Dinossauros. Os cientistas passaram a vê-los como criaturas rápidas, sociais e altamente adaptadas. Muitos passaram a acreditar que estavam mais próximos das aves do que dos répteis tradicionais. Foi nesse período que surgiu a teoria de que os pássaros modernos são descendentes diretos dos dinossauros, o mistério da extinção. Outra grande questão sempre intrigou os pesquisadores. Como esses animais dominaram o planeta por milhões de anos e desapareceram de forma tão repentina? No início, acreditava-se em mudanças climáticas lentas ou vulcanismo. Mas, nos anos 1980, os cientistas Luiz e Walter Álvarez propuseram uma teoria revolucionária:
um enorme asteroide teria colidido com a Terra há 66 milhões de anos, causando a extinção em massa. Evidências como a cratera de Chicxulub, no México, reforçaram essa hipótese, que hoje é amplamente aceita pela comunidade científica. Tecnologias modernas, revelando segredos. Com os avanços da tecnologia, as pesquisas sobre os dinossauros se tornaram cada vez mais sofisticadas. Tomografias e raios-x permitem estudar fósseis sem destruí-los. Microscopia revela tecidos fossilizados, como vasos sanguíneos e até possíveis restos de proteínas. Computadores e modelagem 3D recriam movimentos, peso e até a forma como dinossauros caminhavam ou caçavam. Análises químicas ajudam a identificar cores originais de penas fossilizadas, revelando que muitos dinossauros tinham aparência mais colorida do que imaginávamos. Essas ferramentas transformaram a paleontologia em uma ciência multidisciplinar, unindo geologia, biologia, física e até inteligência artificial. Descobertas recentes: o elo com as aves. Nos últimos anos, as escavações na China revolucionaram a visão que temos dos dinossauros. Fósseis incrivelmente preservados mostraram dinossauros com penas, reforçando a ligação direta com as aves. Espécies como o Microraptor e o Antiornis exibem asas e penas em múltiplos membros, sugerindo diferentes formas de locomoção. Essas descobertas confirmam que as aves não apenas descendem dos dinossauros, elas são dinossauros modernos, dinossauros brasileiros. E o Brasil também tem destaque nessa história. Nosso país é um verdadeiro tesouro de fósseis. No interior do Ceará, por exemplo, a região da Chapada do Araripe é mundialmente conhecida por fósseis impressionantes. Espécies como o Irritator, um dinossauro carnívoro com características semelhantes ao famoso Spinosaurus, foram encontradas aqui. Além disso, fósseis de pterossauros, crocodilomorfos e plantas oferecem um retrato detalhado da vida pré-histórica em território brasileiro. Paleontologia. Hoje, mais do que ossos. Atualmente, a paleontologia vai muito além de desenterrar ossos. Ela busca compreender ecossistemas inteiros do passado, como os dinossauros interagiam, como se reproduziam, como migravam e até como se comunicavam. Pesquisas recentes sugerem comportamentos complexos. Alguns dinossauros viviam em bandos, cuidavam dos filhotes e até construíam ninhos elaborados. Essas descobertas aproximam ainda mais nossa compreensão deles de uma visão realista, muito distante da imagem de monstros pré-históricos. Conclusão: as pesquisas sobre os dinossauros são um testemunho da curiosidade humana. O que começou com ossos misteriosos transformou-se em uma ciência capaz de reconstruir mundos inteiros desaparecidos há milhões de anos. Hoje sabemos que os dinossauros não são apenas criaturas do passado. Eles estão vivos nas aves que voam sobre nossas cabeças, lembrando-nos de que a história da vida na Terra é cheia de transformações. E se ainda há tanto que já descobrimos, imagine o que ainda está escondido, esperando para ser revelado em algum pedaço de rocha em algum canto do mundo. Gostou do vídeo? Então, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado e continuem curiosos!